nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para ser cristão é preciso ter coragem. Uma pessoa frouxa não consegue ser verdadeiramente cristão. Porque o que Jesus nos exige é extremamente desafiador. Em algumas circunstâncias, é completamente ilógico humanamente falando, porque os nossos instintos nos levam a viver de outra maneira. Ontem, Jesus falava, não viva olho por olho, dente por dente. Não responda ao malvado com maldade. Ou seja, se alguém te faz o mal, não retribua, não responda, não pague na mesma moeda. Hoje, Jesus exige ainda mais de nós. Se alguém te fez mal, não retribua com o mal. Não retribua com a mesma moeda. Mas retribua com uma outra moeda que se chama amor. Amai também os vossos inimigos. Porque afinal, queridos irmãos e irmãs, é isso que Jesus nos convida a viver. Olhando o seu exemplo no alto da cruz, encontramos este homem que, diante da maldade do mundo, não desejou vingança. Mas do alto da cruz reza, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Este homem que do alto da cruz, no caminho do Calvário, ao invés de alimentar em si a raiva ou o ódio, alimenta o amor, entregando a sua vida até as últimas consequências, por nós que imerecidamente recebemos a redenção no alto da cruz. Deus nos exige a sermos mais, a sermos melhores. Se o mundo te oferece o mal, a nós cristãos somos chamados a devolver o amor. Se as pessoas nos maldizem, nós somos chamados a ofertar a oração. Porque, como diz Jesus no Evangelho de João, embora estamos no mundo, não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Nestas coisas, diz o Evangelho, que nós seremos reconhecidos e assim nos tornaremos filhos do nosso Pai. E alguém pode dizer, mas padre, nós não somos feitos filhos, nós não nos tornamos filhos de Deus no batismo? Sim, mas existe duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser filho de título, outra coisa é você realmente ser filho verdadeiro. Vamos usar um exemplo. Eu tive um pai e ele poderia ter sido meu pai somente no meu registro civil, está lá, na minha certidão de nascimento, nos meus documentos, pai. Mas ele poderia ter simplesmente me abandonado. Embora ele tivesse o título de pai, nunca teria sido pai. Pelo contrário, foi um grande homem, um grande pai. Assim também eu poderia ter o título filho do seu Lício, mas poderia ter vivido completamente errado e todo atravessado, todo errado, a ponto de olhar a minha vida e não refletir como alguém que foi educado por ele,
como alguém que foi gerado por Ele. Assim também, queridos irmãos e irmãs, ser filhos de Deus não consiste em apenas uma ideia, não consiste em apenas um momento, o batismo. Mas, no momento do batismo, nós iniciamos o caminho de uma vida inteira. Cada dia, ir me tornando mais próximo daquele que é o meu Pai. E então, ao olhar a minha vida, as pessoas possam contemplar a Ele. Não devolva o mal com o mal. Devolva o mal com amor. E assim, queridos irmãos e irmãs, que as coisas vão se transformando ao nosso redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.